Vou olhar ali aqui na chamada de vocês. Presença. Tá aí. Aparece. Aí agora vai aparecer. Tá aí, tá. João tá aí. Então, gente, o simulado da próxima semana, né? Segunda. Como na aula passada ainda não tinha sido confirmado o novo calendário de quando seria o simulado, então eu nem acabei deixando um pedacinho bem pequenininho que a gente mata em 3 minutos do assunto para fechar o assunto do simulado, certo? Foi só um assuntozinho que acabou que segunda passada não deu tempo, mas eu vou botar a revisão daqui a pouco também. Vocês copiarem, responderem e ficar com aquela revisãozinha resumo, que vai resumir bastante, vai ajudar bastante para o simulado, certo? O que foi que faltou? Então, na aula, qual é o assunto que a gente vai ver que vai cair no simulado, né? O assunto que vai cair no simulado é justamente a parte de teorias evolutivas, né? Então, que vai cair no simulado, que foi que a gente já viu. A gente viu já lá o fixismo, né? o transformismo, que a gente chama de evolucionismo também. A gente viu as principais diferenças, o que diferencia essas duas linhas do pensamento, né? A gente viu um pouquinho dos elementos do fixismo, vimos um pouquinho tipos de fixismo, né? A gente falou do criacionismo, a gente falou em parte da panspermia, né? A gente falou sobre o catastrofismo, que são algumas explicações que flertam mais ou menos com o fixismo, e, e até dentro do criacionismo a gente falou acabei falando, né? Mesmo que por cima, né? Sobre uma série de teorias, de ideias, né? E princípios criacionistas vão ter várias vertentes diferentes. E falei sobre o transformismo, né? O evolucionismo, que é a teoria, que são as teorias que é onde estão as principais teorias científicas, né? E que está a principal teoria que explica, né, a origem dos seres vivos, a formação de novas espécies e por aí vai, né, que é dentro do transformismo. E aí dentro do transformismo, o evolucionismo, falei de duas teorias principalmente. Falei do pensamento evolucionista do Lamarck, né? Então falei lá, daquilo que a gente chama de Lamarckismo, né? E a gente falou das duas principais linhas de pensamento, né, as duas principais ideias do Lamarck, que é justamente a lei do uso e desuso, né, e a lei dos caracteres adquiridos, né, que viu um pouquinho de cada uma das duas coisas, viu como para ele como os seres vivos se modificam para se adaptar, alterando estruturas do corpo deles, né, pela lei do uso e desuso, e como a partir da lei da transmissão dos caracteres adquiridos, ou a lei da transmissão das características adquiridas, essas novas características adaptativas eram transmitidas para os seus descendentes, né? Era transmitida para os seus filhos e filhas, por assim dizer, né? E vimos também, né, quais eram os probleminhas, né, que existiam nessas ideias de Lamarck, né? Vimos qual foi a importância da contribuição dele e onde estavam suas falhas, né? Bom dia, Lourdes. Não se preocupe não, Lourdes, eu sei, nesse comecinho aí não se preocupe não. Só estou dando uma recapituladazinha, né? Tudo bem, bom dia.
E aí a gente viu, né, a teoria que substituiu, né, a teoria do Lamarck acabou que não foi muito aceita, né, pelo meio científico, por ter algumas falhas, né, de concepção e porque ela não era robusta o suficiente para vencer a barreira do fixismo, né, que era uma ideia que era muito presente no meio científico. Ainda está sem o livro, né? Então, você vai ter que você pegue as aulas ficam lá, né, na plataforma, né, gravadas, e reassista as aulas, certo? E procure na internet material de ET, bota lá no Google Teorias da Evolução, Fixismo, e vai lendo tudo que você achar. E as anotações que você fez durante a aula, né? Do que eu tô falando, que eu venho falando. Mas pegue lá na plataforma e olhe as aulas. As aulas não, a aula passada, né? As duas aulas passadas e o pedacinho da de hoje. E a gente viu como o Darwin ele veio contribuir, né? O Darwin, o Wallace, né? Como eles vieram contribuir com a teoria da seleção natural. Eu li naquela teoria, né, que os organismos mais aptos a sobreviver no ambiente e mais aptos que têm as características adaptativas necessárias para ocupar um determinado ambiente. Então, o ambiente ele seleciona aqueles organismos que já têm as ferramentas, que possuem as ferramentas para se adaptar no ambiente e, consequentemente, esses organismos eles vão ter, a gente chama da reprodução diferencial, né? Se eles são melhor adaptados, eles vão conseguir obter alimento na quantidade ideal, e, consequentemente, eles vão ter mais energia, eles vão se reproduzir mais, eles vão passar essas suas características para os seus descendentes, que vão também explorar melhor esse ambiente, né? E aqueles organismos que são menos adaptados, eles vão tender a conseguir menos alimento, consequentemente eles vão ter menos energia, eles vão se reproduzir menos, e com o passar do tempo, se um processo seletivo mais forte, pode ser que leve esses organismos à extinção, né? Os organismos mais aptos sobrevivem, não são os mais fortes, né? São os mais aptos, ou seja, os que têm melhores características adaptativas para sobreviver. E aí o Darwin explicou isso na teoria da seleção natural, né, que é um princípio que vem uma lógica inversa à lógica do pensamento do Lamarck, né? Lamarck achava que os organismos eles se alteravam para se adaptar, né? É... Não, não coloco não, cara. Não se preocupe não. Eu entendo essa questão. Você tem que estar aqui. Você tem que estar nos 50 minutos. Em boa parte, na maior parte dos 50 minutos da aula, né? A gente tem que estar na sala, né? Mas às vezes cai e volta, não dou falta não. Não se preocupe não. E quem está entrando depois também, né? Por exemplo, o Lourdes entrou agora, eu teria a falta dela. Ela entrou, certo? Agora assim, quem entrar, sei lá, 7h40, aí e depois entrar, pede uma falta, né? Não, aí depende. Se você perder a maior parte da aula, aí tem que tomar falta. Mas eu acho que você não tem nenhuma falta, não. Não que eu me lembre aqui, nem que eu tenha registrado aqui. Pelo menos esse mês, não. E o Darwin, né, ele vai ter essa ideia, né, o Darwin e o Wallace, de que o ambiente ele vai selecionar os organismos que já têm as características, ou seja, uma ideia e uma explicação um pouco inversa. E aí eles vão trazer nessa teoria da seleção natural, e principalmente no livro do Darwin, e nos trabalhos que ele publicou depois do livro, que é a Origem das Espécies, né, que ele publicou trazendo as ideias da seleção natural, ele vai trazer a ideia de ancestralidade, de parentesco, e que todos os seres vivos se originaram de um mesmo ancestral, e que foram surgindo novas espécies, as espécies se diversificando, né? E aí daí que teve aquele mal entendido, né? Que as pessoas ficavam dizendo, inclusive até queriam expulsar ele da igreja, porque ficavam dizendo que o ser humano se originou do macaco, né? Mas o Darwin ele nunca afirmou isso, inclusive ele dizia que os macacos, os primatas, né, os macacos e a linhagem dos hominídeos, dos seres humanos, eles tinham um ancestral em comum, ou seja, um ancestral ele deu origem aos macacos e deu origem aos hominídeos, né, os seres humanos, que a gente vai ver mais para frente, né, que existiam outras espécies de hominídeos que não existem mais, que estão extintas, né? Hoje em dia só tem de hominídeos, só tem a nossa espécie, que é o Homo sapiens, mas o que ele dizia era que os macacos e os seres humanos eles saíram, eles têm um ancestral em comum, ou seja, não é que os macacos deram origem aos seres humanos, não, é que tanto macacos quanto seres humanos vieram de uma mesma origem evolutiva, né? Então essa ideia de ancestralidade e parentesco ela foi trazida pelo Darwin, pelo Wallace e por assim
e se seguindo assim, né? Uma coisa que é bastante importante, que às vezes que faltou, por assim dizer, na teoria evolutiva do Darwin, o Darwin entendia que os seres vivos se modificavam, que existia diversificação, que existia ancestralidade, que surgiam novas espécies, o processo que a gente chama de especiação, que a gente vai estudar mais para frente, mas ele não sabia explicar quais fatores levavam a essas modificações. Ou seja, ele entendia, ele identificava que existiam esses processos, mas ele não sabia que fatores levavam a essas alterações, que fatores levavam ao surgimento de uma nova característica, que levavam a uma diferenciação de um organismo vivo para o outro. Quais são os fatores que guiavam isso? Isso o Darwin eram lacunas na teoria dele que ele não explicava, mas ele explicava porque existiam limitações de conhecimento na época. Né? Essas respostas só foram dadas, ou seja, quais são os fatores evolutivos, quais são os mecanismos evolutivos, o que é que leva ao surgimento de uma nova característica, que leva o organismo leva ao surgimento de novas espécies. Essas respostas só foram dadas quando se teve o desenvolvimento da genética lá no início dos anos de 1900, 1905, 1909, ou seja, muitos anos depois da morte do próprio Darwin, né? Darwin morreu no 1889, 85, por aí, né? Então, quase que 20 anos depois, com a descoberta dos mecanismos hereditários, a redescoberta dos trabalhos de Mendel, a descoberta do DNA, dos genes, de como o DNA é o fator hereditário, como é que ele é transmitido, como é que os genes se expressam, foi que se for se explicar isso. E aí o que a gente chama que a partir da incorporação de vários elementos da genética à evolução, essas lacunas deixadas pelo Darwin e pelo Wallace foram assim preenchidas, né? Ou seja, essas explicações de onde surgiam, quais fatores levavam à diversificação e especiação, ao surgimento de novas características, foram explicadas a partir da genética. A partir de que fatores da genética? A partir da descoberta dos mecanismos de mutação. Então, se percebeu que a mutação, ela poderia, como a gente já viu lá atrás, né? Que a mutação ela pode gerar novas características no indivíduo que podem ser benéficas para o indivíduo, para a adaptação do indivíduo. Podem ser mutações que não levam a característica nenhuma e podem surgir mutações que levam a características negativas para a adaptação e sobrevivência do indivíduo. Então, a mutação é um dos fatores que explica essas lacunas de Darwin, ou seja, essas novas características que podem surgir ao longo da evolução e que pode levar à formação de novas espécies e a diversificação da vida. Um desses fatores é a mutação genética, né? Ou a mutação gênica, ou seja, mutações e alterações genéticas, elas podem levar ao surgimento de novas características, e essas novas características elas podem ser favoráveis à adaptação desses organismos, e o que pode contribuir para o processo evolutivo, processo de diversificação e formação de novas espécies. Então, a mutação é um novo fator que contribui, e outra ideia que contribui bastante é a ideia das recombinações gênicas, ou seja, como o nosso material genético ele pode se recombinar na formação dos gametas, né? É um processo que a gente chama de recombinação gênica ou crossing over, ou seja, quando estão se formando os espermatozoides dos óvulos, os cromossomos homólogos, lembra lá que falamos, os cromossomos homólogos são em pares que vão se dividir para formar os óvulos dos espermatozoides, eles podem trocar pedacinhos entre eles, só os homólogos, certo? Eles podem trocar pedacinhos entre eles, partes deles podem se trocar, e essa troca desses pedacinhos vão levar a novas recombinações gênicas que podem levar ao surgimento de novas características. Né? Então, a genética ela contribuiu com a explicação das mutações e dos processos de recombinação gênica para tapar essas lacunas que foram deixadas por Darwin de quais mecanismos levavam à diversificação, como é que essas novas espécies poderiam surgir, ou seja, quais são os fatores que contribuem para isso. E os principais fatores que contribuem para isso são a mutação e a recombinação gênica. Então, mutação, recombinação gênica, combinada à seleção natural, é o que explica e fecha todas essas lacunas que foram deixadas pelo Darwin e pelo Wallace. Né? Então, essa combinação entre a ideia da seleção, as ideias da seleção natural, as ideias da genética, ou seja, da mutação, da recombinação gênica, da recombinação dos genes, somados, né? Então, seleção natural, mutação, recombinação gênica, ou seja, seleção natural combinado com esses fatores da genética, vão explicar todas essas lacunas deixadas pelo Darwin. E isso a gente chama de teoria moderna da evolução. O que é a teoria moderna da evolução? É a combinação da seleção natural, da teoria desenvolvida pelo Darwin,
mais essas contribuições da genética para explicar a diversificação e formação de novas espécies, a partir de fatores como mutação e recombinação dos genes. Certo? A teoria moderna da evolução, ela não substitui a teoria darwinista, né? Ou seja, ela não é uma substituição. Ela deixa ela mais completa, mais robusta. Ou seja, ela traz esses elementos e explica, com esses elementos da genética, vai explicar as lacunas teóricas deixadas por Darwin por falta de conhecimento que ele tinha. Então, a teoria moderna da evolução nada mais é do que a mesma teoria do Darwin, só que com alguns novos elementos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, novas contribuições da ciência que foram sendo descobertas ao longo do tempo, que foi tornando a teoria cada vez mais robusta. Né? Então, isso que a gente chama de teoria moderna da evolução. E também muitas vezes chama da teoria sintética da evolução. Né? Então, teoria moderna da evolução e teoria sintética da evolução está se referindo à mesma coisa, né? Ou seja, seleção natural mais genética, principalmente os conceitos de mutação gênica e de recombinação gênica. E tem um termozinho que usa também, mas ele é o mais inadequado para a teoria moderna da evolução, que é chama do neodarwinismo. Neodarwinismo seria o novo darwinismo. Né? Mas tem que tomar cuidado que às vezes confunde isso, porque, na verdade, o neodarwinismo, os neodarwinistas, são os cientistas que são contemporâneos a Darwin, ou que vieram poucos anos depois da contribuição dele, da morte dele, defender a teoria evolutiva, né, a teoria da seleção natural. Né? Então, seriam os neodarwinistas, os cientistas que vieram logo após de Darwin, contribuindo e trazendo, defendendo, né, contribuindo mais ainda para a seleção natural. A teoria moderna da evolução é quando ela traz esses aspectos da genética para incorporar com a evolução, para explicar. Né? Mas, como estou falando, então tem uma diferença entre a teoria moderna da evolução e os neodarwinistas. Os neodarwinistas não eram, vamos dizer assim, não foram eles que foram introduzir os conhecimentos genéticos. Né? Eles só foram outros cientistas que compraram a teoria de Darwin, defenderam ela e trouxeram novos exemplos, novas explicações. Mas é muito comum você encontrar neodarwinismo como sinônimo de teoria moderna da evolução. Então, se vocês virem lá, teoria moderna da evolução ou neodarwinismo, é errado, mas é certo. Né? Quando eu digo que é errado, mas é certo, é porque se usa como sinônimo, né, esse novo darwinismo, mas na realidade, existia uma série de neodarwinistas que não eram, que ainda não tinham eles contribuíram para a teoria de Darwin, pós-Darwin, mas ainda não era essa contribuição com esses aspectos da genética. Né? Então, teríamos dois grupos de neodarwinistas, né? Por assim dizer. Deu para entender, gente, o que é essa teoria moderna da evolução, que é esse neodarwinismo? Sim ou não? Não, ninguém entendeu. Todo mundo dormiu, foi? Ou ninguém me escutou esse tempo todo? Confuso. O que é que foi confuso? De certo. Para fazer a confusão. A última parte, né? Eu confundi, né? O que que... Vamos, só para tentar ficar mais nítido. Tá? O que o que é a teoria moderna da evolução? Ou o que a gente chama de teoria sintética da evolução? Ela pega, o que a teoria moderna da evolução faz? Ela pega a teoria de Darwin, né? Ela vai pegar a explicação da seleção natural, tudo aquilo que a gente viu, ancestralidade, parentesco, e ela vai explicar os organismo vivo. Como é que um organismo, como é que pode surgir um novo organismo vivo? Quais são os mecanismos que atuam para isso acontecer? Essas eram lacunas que tinha na teoria de Darwin. Aí o que, a teoria moderna da evolução fez? Quando se teve o desenvolvimento das teorias sobre genética, mutação, recombinação gênica, eles pegaram essas teorias para explicar essas lacunas que o Darwin deixou, porque faltava conhecimento para o Darwin mesmo. Ele não sabia como esses mecanismos aconteciam. Então, a teoria moderna da evolução é o quê? A teoria da seleção natural de Darwin, junto com essas teorias, com
essas ideias da genética, de mutações, recombinação gênica. Né? Então, isso é a teoria moderna da evolução. Isso você entendeu, né? Você vai pegar a seleção natural e juntar ela a explicações sobre mutação, recombinação gênica, para poder explicar como surgem novas espécies, como surgem novas características. Isso é a teoria moderna da evolução. Né? Então, a gente chama isso de teoria moderna da evolução ou neodarwinismo, ou teoria moderna da evolução, ou teoria sintética da evolução, que muitas vezes é chamada também de neodarwinismo. Neodarwinismo, N-E-O-darwinismo. Não, seleção natural. A teoria moderna da evolução ela é a seleção natural de Darwin, mas você soma a ela os conhecimentos de genética, ou seja, mutação e recombinação gênica, para explicar os processos de surgimento de novas características e de diversificação dos seres vivos, certo? Então, a seleção natural ela faz parte da teoria moderna da evolução, certo? Ou seja, a teoria moderna da evolução pega tudo que Darwin fez e junta com esses conhecimentos sobre a genética. Isso tudo junto é a teoria moderna da evolução. Então, a teoria moderna da evolução é seleção natural mais genética, certo? Pronto, aí eu vou explicar isso agora. Muitas vezes você pode encontrar, muitas vezes é muito comum vocês pegarem algum exercício e lá dizer, chamar teoria moderna da evolução e neodarwinismo. Faz assim. O neodarwinismo, toda vez que vocês pegaram a questão falando do neodarwinismo, ele está se referindo à teoria moderna da evolução. Né? Então, você pode chamar de teoria moderna da evolução, teoria sintética da evolução ou neodarwinismo. Né? Ou seja, é a seleção natural mais esses conhecimentos de genética juntos para explicar tudo certinho. O que é que eu estava dizendo? Vocês têm que tomar cuidado, porque o neodarwinismo ele não é necessariamente um sinônimo da teoria moderna da evolução. Por quê? Porque também se chama de neodarwinismo todos os cientistas que eram contemporâneos de Darwin, ou seja, viveram na mesma época que Darwin, ou que pouco tempo depois que Darwin morreu, e eles traziam novas contribuições para a evolução sem serem essas contribuições ligadas à genética, certo? Então tem uma série de cientistas que estuda depois que o Darwin lançou a Origem das Espécies em 1959, que também começaram a estudar sobre a evolução e publicar artigos, trabalhos e trazerem contribuições para a teoria da evolução. Esses cientistas eram chamados de neodarwinistas, os novos darwinistas, né? Que traziam contribuições para a teoria da evolução. Mas esses neodarwinistas da própria época do Darwin, de pouco tempo, que vieram pouco tempo depois que o Darwin morreu, eles não utilizavam os conhecimentos genéticos. Né? Eles traziam mais contribuições para tornar a teoria mais robusta, mas não era conhecimento sobre genética. Os conhecimentos de genética só foram incorporados à teoria da seleção natural com a teoria moderna da evolução. Né? Então, o que eu estou dizendo? Tem neodarwinistas que são esses que contribuíram com a genética, mas tem neodarwinistas que não contribuíram com a genética. Certo? Eles faziam outros estudos, mas não envolviam a genética. Então, são dois grupos diferentes que às vezes são colocados juntos nesse mesmo sinônimo. Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o neodarwinismo não é necessariamente a mesma coisa que a teoria moderna da evolução. Porque tem vários neodarwinistas que não utilizavam os conceitos de genética para contribuir para a teoria da seleção natural. Certo? E a teoria moderna da evolução é sempre a genética junto com a seleção natural, certo? Então é por isso que eu estou dizendo que tem que tomar esse cuidadozinho, porque nem todo neodarwinista contribuiu para a teoria moderna da evolução. Só contribuiu para a teoria moderna da evolução aqueles evolucionistas que utilizaram desses conceitos de genética para tornar a teoria da evolução mais robusta, né? Então existem neodarwinistas que não fazem parte da teoria moderna da evolução. E existem neodarwinistas que fazem parte da teoria moderna da evolução. É só esse cuidado que vocês precisam tomar. Mas na maioria das vezes as questões trazem neodarwinismo como sinônimo de teoria moderna da evolução. Então, se vocês pegarem uma questão, o neodarwinismo, blá, 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 ele está se referindo à teoria moderna da evolução. Né? Apesar de que não é um sinônimo. Então, eu estou dizendo para vocês aqui, neodarwinismo não é, conceitualmente, o conceito de neodarwinismo não é um sinônimo da teoria moderna da evolução. Certo? Mas, apesar de estar errado, a forma como empregam esse termo, vocês vão encontrar muitas vezes nas questões de exercício, chamando neodarwinismo da mesma coisa que teoria moderna da evolução.
né? Estou dizendo isso por quê? Porque se por acaso vocês forem estudar, pegarem alguma coisa, pesquisar em algum site ou ver algum vídeo, talvez você traga essa diferença entre neodarwinismo e teoria moderna da evolução. Aí, às vezes, você vai pegar questão que trata com a mesma coisa, e às vezes vocês podem pegar questões que não tratam com a mesma coisa, que realmente não é a mesma coisa. Aí é só isso que eu estou alertando a vocês, que às vezes pode aparecer neodarwinismo como sinônimo de teoria moderna da evolução, e às vezes pode aparecer neodarwinismo como não sinônimo, como coisas diferentes, que realmente são, certo? Só é para vocês tomarem um cuidado. Mas o mais comum é aparecer com neodarwinismo, como se fosse a mesma coisa que teoria moderna da evolução. Né? Vocês pegaram a questão falando neodarwinismo, aí você bota na cabeça de vocês. Está falando de teoria moderna da evolução. Está falando da combinação entre seleção natural, mais mutação, mais recombinação genética, para explicar como novas características surgem nos seres vivos e como isso contribui para o processo de diversificação e de formação de novas espécies. Deu para entender agora? Sim ou não? Agora foi, né? Peraí que eu vou ter um recado do Luciano para dar para você, né? Deixa eu olhar aqui. Esse assunto termina o assunto simulado agora. Por ficar bom o assunto simulado. O que, é que vai cair no simulado? Fixismo, evolucionismo, a teoria de Lamarck, a teoria de Darwin e a teoria moderna da evolução. Ai, gente, vocês sabem que o limite para solicitar correções e alterações nas notas, né? Vocês questionam o nota de vocês até hoje, né? Dia 17. Vocês entram lá na plataforma. Se tiver alguma coisa de errado, aí lá na plataforma tem uma caixinha, né? Fale conosco. Vocês clicam lá, pronto. Vocês clicam lá e vão mandar a questão do se tem alguma coisa da nota errada, se tem alguma coisa que vocês, certo? Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, vocês vão lá nos canais oficiais lá, fale conosco, vê lá na plataforma e vai mandar suas questões para resolver, certo? É por lá que resolve, não é diretamente com o professor, não. Vocês vão colocar lá, que é a partir de lá, porque precisa ficar registrado, né? Para a partir de lá a gente poder modificar qualquer coisa, certo? Lembre que o prazo limite é hoje, depois não adianta chegar amanhã e falar, eu não quarta-feira, né, e querer mudar, né? Tem um prazo para solicitar, para dar um tempo para os professores também ajeitarem tudo. Tranquilíssimo? Pronto, então o assunto morreu aí, né? Então vou botar agora aqui uma revisãozinha só, pouquíssimas questões para vocês. Cadê? Aqui. Copiarem, responderem. E funciona lá, funciona como um resumão do assunto. Certo? Então são 8 questões, rapidinho. E assim vai, né? Travou.
minha boa aqui. Então, vamos ver. Peraí, deixa eu botar aqui. Deixa eu gravar. Vou gravar. Foi, né? Então, tá aí. A revisãozinha funciona como uma, um mini resumo, certo? Copie, responda. E é isso. Qualquer coisa eu estou aqui, né?
Foi nada, eu pulei a 7. Foi. Falei, eita mesmo. Só são 7 mas não, não pulei não, só são 7 questões. Aqui. Eu que engoli a 7, mas ela não existe não. É só até a 7, meu amigo. Valeu, Rian. Voltou agora? Voltou, né? Pronto. Às vezes, Voltou, voltou. às vezes sim.
Todo mundo copiou já isso aí. Sim, sim, sim. Posso tirar aqui. Aqui me respondendo. Tá certo.
Certo, Lucas.
Tá certo, Gabriel. Tranquilo. Pessoal, é hoje e amanhã, viu? Se vocês podem pedir revisão do boletim, viu? Mas lembre que tem que ser lá pela plataforma, na partezinha Fale Conosco, certo? Vocês podem fazer isso hoje e amanhã. Quarta-feira já foi. Quem não pedir hoje ou amanhã, quarta, não pode pedir mais não, já foi. Aí já não muda mais. Já pediu, né? Pronto, é hoje e amanhã, certo? Lá Fale Conosco, que a partir daí fica registrado e professores são notificados e vão fazer a revisão se for alguma coisa com os professores, né? Tá bom? Hoje e amanhã.
Tchau, my people. Tchau, gente. Até quarta, viu? Imagina assim, Tchau, professor. Tchau. como a gente se vê quarta e quinta, se vocês tiverem dúvida com relação a essa revisão, viu? Aí quarta-feira ou quinta, né? Que tem mais tempo, né? A gente tem 3 aulas, mesmo que seja de biologia, mas vocês podem tirar as dúvidas, certo? Aí quarta eu trago a revisão de química, aí na quinta eu tiro as dúvidas de química e de biologia, certo? E a gente faz a revisão de física no final do oral do dia, tá bom? Vocês podem mandar e-mail também se quiser, viu? Perguntando se tiver dúvida. Eu também respondo. Tchau.